Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Ontem foi o meu aniversário, dia 9 de junho, e eu gostaria de compartilhar com vocês tudo que eu aprendi ao longo de 28 anos vivendo com essa deficiência visual, que é a baixa visão. Espero que esse vídeo contribua de uma forma positiva na vida de vocês e que vocês possam levar aprendizados para a sua vida, assim como eu fui aprendendo ao longo desses 28 anos vivendo com essa deficiência. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo principalmente sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Caso você tenha interesse em maratonar, fazer um Ruanaflix, e conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência, tem um link aqui de uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, aqui no box de descrição. Além disso, também tem um link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Acho que esse seria um presente de aniversário maravilhoso, inclusive se você puder usar meu link para comprar qualquer coisa. Chega de enrolação e vamos para o que interessa, os aprendizados que eu aprendi ao longo desses 28 anos. A infância e os primeiros desafios. Eu nasci com essa deficiência visual, que é a baixa visão. Então, desde muito nova, eu entendi que eu não enxergava como as outras crianças, que eu enxergava de um jeito literalmente diferente das outras pessoas. Em alguns momentos, por exemplo, quando eu estava na aula de educação física e eu via que os meus colegas de classe, eles conseguiam ver a bola vindo e desviar ou simplesmente chutar, e eu simplesmente não via. Muitas vezes a bola vinha e batia aqui na minha testa, Teve uma vez, inclusive, que eu quebrei meu óculos nessa brincadeira. Enfim, cenas como essa me fizeram olhar ao meu redor e entender, cair a ficha de que, poxa, eu não enxergo como as outras pessoas. Tem alguma coisa diferente no meu olho. E ao longo do tempo, vivendo com essa deficiência, dia após dia, ano após ano, eu fui entendendo que a deficiência que eu tinha era baixa visão. E isso me fez ser uma pessoa totalmente diferente das outras pessoas, me fez ter empatia, me fez ter um certo acolhimento com a dor do outro. Por que não? Na escola, por exemplo, era tudo muito desafiador. O quadro, por mais perto que eu sentasse dele, eu não conseguia enxergar o que estava escrito. Eu tinha que usar uma telelupa para conseguir enxergar, eu tinha que usar o apoio de um amigo que pudesse ditar para mim o que estava no quadro para que eu, enfim, pudesse enxergar o que estava ali. Então, naquele momento, eu entendi que é importante a gente comunicar o que a gente tem. É importante a gente tentar comunicar que a gente não enxerga. E foi isso que eu aprendi quando eu era criança. Que a minha principal arma que eu tenho é a comunicação. E que ela pode transformar a nossa vida para o bem ou para o mal. Nesse caso, eu usava a comunicação para me comunicar com o mundo e falar que eu tenho deficiência visual, que eu tenho algumas dificuldades e sim, eu preciso de ajuda. Então, desde pequena, eu falava igual a tagarela, Inclusive, quando eu era criança, a primeira coisa que eu fiz foi falar. Eu nem andava, eu já comecei a falar. Então, daí vocês tiram, como uma boa geminiana que eu sou, porque que eu falo pelos cotovelos e meus vídeos aqui do canal, a maioria são todos longos. Mas foi desde a infância que eu entendi a importância da comunicação e como ela é um divisor de águas na nossa vida. Porque se a gente não comunica que a gente não está enxergando o que está no quadro, se a gente não comunica que a gente está tendo dificuldade diante de uma determinada coisa, como que as pessoas vão saber? As pessoas não têm bola de cristal para adivinhar o que está se passando aqui no nosso olho. Então, esse foi o primeiro grande aprendizado que eu aprendi ao longo da minha vida. A comunicação, ela é essencial e a gente precisa usar ela ao nosso favor no nosso dia a dia. Ao longo do tempo, eu também fui aprendendo que adaptações são libertadoras. No início, eu sentia assim um certo constrangimento em usar uma lupa, em usar uma telelupa, em pedir ajuda. Eu me sentia constrangida, sabe, com aquela situação de ter que usar esse tanto de coisa para conseguir enxergar, sendo que as outras pessoas só usavam o olho dela e conseguiam enxergar. Mas, depois de um tempo, eu entendi que adaptações são libertadoras e que essa é a nossa maior arma, porque essas adaptações fazem com que a gente crie uma certa independência e fazem com que a gente consiga fazer as nossas coisas sem necessariamente precisar da ajuda de outras pessoas.
Tem momentos que sim, a gente vai precisar pedir ajuda porque a adaptação, a tecnologia, ela não vai resolver o nosso problema. Mas na grande maioria das coisas, se você parar para pensar, a adaptação ela veio justamente para trazer liberdade para a gente. Então, por exemplo, hoje eu uso muito o meu celular. O meu celular eu falo que é a extensão do meu corpo. E se você pegar nele hoje, você vai ver que a letra é muito grande e que ele tem um certo contraste que fica acessível para mim. No início, é um pouco desafiador de você olhar para aquilo e ver que você precisa disso, dessa fonte grande para conseguir enxergar. Mas é melhor você aceitar isso e viver, né, com essas acessibilidades, com essas adaptações que vão facilitar o seu dia a dia, do que você ficar o tempo inteiro pedindo ajuda, do que você ficar o tempo inteiro forçando o seu olho para tentar enxergar alguma coisa, sendo que existe uma ferramenta que vai facilitar a sua vida, que vai facilitar o seu dia a dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de ler livros. E eu leio livro físico sim, mas com a ajuda de lupa. Sem a lupa eu não consigo, porque a letra é muito pequena e eu não vou arriscar o meu olho, eu não vou arriscar ficar forçando ele, sendo que eu tenho algo que me ajuda muito, que é a lupa, que é a adaptação, no caso é a acessibilidade, que me permite enxergar da melhor forma possível com o olho que eu tenho, com a visão que eu tenho. Uma outra coisa que eu adquiri também há um tempo atrás foi agora fugiu o nome, meu Deus do céu, o Kindle. Lembrei, o Kindle ele é um leitor digital, inclusive vou estar deixando o link aqui do meu para que você possa adquirir caso você tenha interesse. O Kindle ele foi feito especificamente para a gente ler livros, então a luz que tem nele não afeta o nosso olho e além disso a gente consegue aumentar o tamanho da fonte em um tamanho bem grande, o que facilita demais a nossa vida. Então, poxa, por que eu vou ter vergonha de uma coisa que me ajuda tanto? Por que eu vou ter vergonha de usar uma lupa para ler alguma coisa? Por que eu vou ter vergonha de usar uma fonte grande no celular ou uma fonte grande no Kindle? A gente não deveria ter vergonha dessas coisas, porque essas coisas, na maioria das vezes, veio para facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida, veio fazer com que a gente com deficiência visual tem uma vida independente, tem uma vida que não tenha tantas limitações assim. Poxa, a gente já tem tantas barreiras no nosso dia a dia, né? A gente já tem tantas dificuldades para lidar. E quando vem alguma coisa para ajudar a gente tem mais é que abraçar essas adaptações e trazê-las para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver da melhor forma possível com essa deficiência visual. O olhar do outro e a autoaceitação. Um outro grande aprendizado que eu fui aprender ao longo da minha vida vivendo com essa deficiência é que nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai te aceitar do jeito que você é. E tá tudo bem, porque existem milhões de seres humanos e a gente não veio aqui para agradar todo mundo. E aprender isso mudou muito a minha vida, sabe? Sempre no meio do caminho a gente vai entrar com pessoas mal-humoradas, com pessoas que insistem em fazer perguntas desnecessárias, perguntas muitas vezes invasivas. Vão acontecer da gente esbarrar com pessoas que não acreditam na nossa deficiência, que não acreditam na nossa dificuldade, que não acreditam no que a gente está fazendo, mas o que a gente pode fazer com essas pessoas? Nada. É o que elas pensam, é o que elas acreditam. E sabe de uma coisa? Eu simplesmente não ligo para essas pessoas. Eu procuro dar ouvido para quem realmente me entende, para quem realmente quer entender um pouco sobre essa deficiência. Porque tem gente que no início vem conversar com a gente com certo preconceito ou fazendo perguntas assim invasivas, mas com ar de curiosidade, de querer entender mais sobre essa deficiência. E para essas pessoas, sim, a gente deve tirar um tempo da nossa vida, a gente deve realmente ensinar e mostrar que, apesar da nossa deficiência, a gente é um ser humano como qualquer outro, né? Que tem pensamentos, emoções, sentimentos, que estuda, que trabalha, que se relaciona, que faz todas as outras coisas que um ser humano faz, sabe? E aprender isso foi a melhor coisa que aconteceu. E isso veio justamente com a aceitação da minha deficiência. Eu entendi que é melhor eu me aceitar como eu sou e viver a vida que eu realmente sei viver do que eu ligar para a opinião dos outros e viver frustrada por aí, porque as pessoas não acreditam no que eu vejo, no que eu enxergo, da forma como eu penso, por exemplo. Então, a aceitação da deficiência, ela não veio do dia para a noite, tá? Ela veio ao longo do tempo, ao longo que eu fui vivendo, que eu fui entendendo quem eu sou como mulher, como pessoa,
como ser humano que vive em uma sociedade que muitas vezes não é adaptada para a gente que tem deficiência. Então, a partir do momento que você aceita a sua deficiência, que você entende quem você verdadeiramente é, você vê que não vale a pena lutar por pessoas que não estão nem aí para você. É melhor você viver do jeito que você veio ao mundo do que você ficar simplesmente preocupada com o que os outros vão pensar. Poxa, gente, ninguém paga as suas contas, ninguém paga os seus boletos. Quando vem aqui a conta de luz, quem tem que pagar? Você, eu, né, que vem no nosso nome. Então, por que você fica se preocupando com o que os outros pensam, com o que os outros falam ou deixam de pensar sobre a sua vida? A sua vida diz respeito somente a você e não às outras pessoas. E essa foi a maior aprendizado assim, que eu tive ao longo desses 28 anos vivendo com a deficiência visual. Não é para você ser arrogante e não ligar para as pessoas, não é isso, mas você simplesmente se respeitar como a pessoa que você é. E se tem alguém que diz que você está mentindo, deixa simplesmente essa pessoa falar. Deixa quieto, sabe? Não liga, porque essa opinião não vai mudar a sua vida. Eu aprendi a rir de mim mesma, a não me levar tão a sério. Poxa, gente, teve um dia que eu fui na cozinha de casa, eu achei que tinha um bolo de chocolate, na verdade era uma batata. Que decepção que eu tive. Eu já bati a cabeça em um poste porque estava vindo o sol na minha frente e eu não vi. Eu já acenei para pessoas que eu achei que era uma pessoa, mas na verdade era outra totalmente diferente. Eu já confundi pessoas, eu já confundi nome de lugares, eu já me perdi, eu já fiz tantas coisas engraçadas, isso por conta da minha deficiência visual. Então eu aprendi a não me levar tão a sério, eu aprendi a rir de mim mesma e entendi que os erros, as coisas engraçadas, ela acontece comigo não somente pela minha baixa visão, mas porque eu sou um ser humano. E tem pessoas que não têm deficiência, que também cometem coisas engraçadas, que também fazem coisas assim, que confundem pessoas na rua, que batem a cara no poste, que, por exemplo, deixam o lixo para trás quando está varrendo. Isso são coisas inerentes de ser humano e não somente da gente que tem uma deficiência visual. Eu sei que muitas vezes a gente tende a puxar tudo para a nossa deficiência, mas a gente acaba esquecendo que a gente é ser humano e que também tem outras pessoas ao nosso redor que também são seres humanos e que cometem erros, cometem falhas, que também cometem coisas assim, erro besta, né, igual a gente, e que muitas vezes elas dão risada dela mesma. Então, por que não a gente não se levar tão a sério e a gente começar a viver um dia de cada vez com leveza, com mais ânimo, com mais sagacidade, digamos assim, sobre o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que quando você colocar isso em prática, você vai começar a ter uma leveza dentro de você e você vai começar a se sentir mais leve, mesmo vivendo com essa deficiência tão desafiadora que é a baixa visão. Outra coisa muito bonita que eu entendi é que a nossa comunicação é muito forte. Foi muito bom conhecer outras pessoas com baixa visão ao longo do meu caminho, pessoas que são cegas, que têm baixa visão, pessoas com deficiência visual no geral. Eu entendi que a nossa comunicação é muito importante e que conhecer outras pessoas só nos fortalece. Eu entendi que a gente pode compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos ensinamentos, compartilhar também as coisas engraçadas que acontecem com a gente, né? Compartilhar que, eu fui ali no shopping, eu confundi uma pessoa com um manequim, e a gente dar risada e transformar isso em um momento leve. Então, a nossa comunicação é muito forte, muito verdadeira, muito desafiadora, né? E a gente se entende mesmo olhando um para o outro com um olhar meio embaçado, né? Porque a gente sabe que não enxerga muito bem, mas a gente se entende. E tá dentro de uma comunidade como essa tão grande, né? A gente é mais de 6 milhões de pessoas com baixa visão só no Brasil, faz com que a gente não se sinta sozinha, né? Em muitos momentos, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu imaginava que só eu tinha essa deficiência, porque a minha família ela é muito grande. E só eu, de fato, nasci com essa deficiência. Então, eu me sentia muito sozinha, digamos assim, com uma coisa tão difícil que é a baixa visão. Mas a partir do momento que eu entrei para a internet, que eu conheci outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu entendi que a gente é muito forte, que a gente é muito capaz e que por meio dessa união a gente consegue unir forças e fazer com que as pessoas mudem, fazer com que as pessoas que não conheciam a nossa deficiência,
elas passem a conhecer por meio da gente e que essa união é muito importante e fortalecedora, tanto para quem está entrando agora, tanto para quem já está nesse mundo da baixa visão há muito tempo, né? Ter baixa visão não é nada fácil, mas ver que tem outras pessoas que passam pelos mesmos desafios que a gente faz a gente mais forte e não desistir disso aqui tão fácil. Então, se eu pudesse resumir tudo que eu aprendi sobre a minha deficiência visual ao longo desses 28 anos, né? Se eu pudesse resumir em uma frase seria: a baixa visão, ela não me limita, ela me desafia a viver um dia de cada vez, me desafia a aprender novas formas de adaptar a minha vida, me desafia a olhar para o mundo de uma forma totalmente diferente, porque eu enxergo diferente. Então, eu vou ter uma visão do mundo diferente das outras pessoas. Se você parar para pensar, cada ser humano é único, cada ser humano enxerga o mundo de acordo com a lente que tem no seu próprio olho. Então, se cada ser humano é único, cada pessoa vai enxergar de um jeito totalmente diferente. E isso é maravilhoso, porque a gente pode se unir, compartilhar os nossos conhecimentos e tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Eu gostaria que nesse momento você deixasse um comentário sobre o que você aprendeu ao longo da sua vida, né, vivendo com a baixa visão. Essa deficiência tão desafiadora, mas que em muitos momentos faz a gente aprender muitas coisas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse momento. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de me desejar os parabéns aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.